Vamos à palavra. Eu quero que vocês abram aí no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Ai, Pai querido, em nome de Jesus, a mesma graça que o Senhor Jesus tinha para ensinar, me ajuda a estar passando aquilo que o Senhor quer trazer hoje para nós, para que possamos moldar o nosso caráter cristão dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deuteronômio primeiro começa com muitas decisões erradas aqui, inclusive de próprio Moisés. No 1:22, Moisés veio ouvindo o povo e não consultando Deus, né? O povo chega para Moisés e diz assim, Moisés, vamos lá, 1:22. Diz assim, então todos vós que chegassem a mim dissessem, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. E para Moisés, ele achou isso bom. Vamos fazer isso. E ele escolheu 12 homens, para que esses 12 homens fossem espiar a terra de Canaã, fossem ver como que era a terra. E o que aconteceu? Eles foram. Quando chegaram lá, veja bem, ele não perguntou a Deus se era para ele fazer isso ou não. Ele não perguntou a Moisés. Porque se ele perguntasse, Deus iria dizer não. Porque Deus conhece os corações e sabia qual seria a atitude que esses homens iam ter. Os 12 foram, quando chegaram lá na terra, lindo, vieram com um fruto pendurado enorme, né? Uma uva que vinha de cima até embaixo, terra que emana leite e mel. Mas acontece que os muros são enormes e tem filhos de gigante lá. E saíram esses 10 deles, não 12, 10 deles, 2 era Caleb e Josué, 10 deles saindo minando o povo, falando para o povo, e o povo dá-lhe murmurar, né? Porque a primeira coisa, como murmurar? Não contra Moisés, murmurar contra Deus. No 1:27, eles estão lá murmurando contra Deus. Deus tirou a gente da terra do Egito para morrer na mão dos amorreus? Que Deus é esse? Ai, gente, e Deus fica muito bravo com essa atitude, inclusive com a atitude de Moisés e a atitude do povo. No 1:34, abram lá no 1:34. 34 e 35. Olha só. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se, que é Moisés contando, e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. A consequência que aconteceu de não orar, de não buscar, de irem, depois, quando ouvirem, ao invés deles ouvirem o que Deus havia prometido para eles, olha só o que esse povo já tinha passado, gente. Atravessado o Mar Vermelho, atravessado o deserto, eles já tinham vencido tanta coisa, tantas guerras que eles tinham vencido. Agora chega aqui para espiar a terra, escutam, ao invés de escutar o que Deus estava falando através de Moisés, eles começaram a escutar quem? 10 homens que tiveram lá e disseram, tem muito gigante naquela terra, o muro é enorme, não tem jeito. Que Deus é esse que nos tirou do Egito? Mas, olha, não, é muita dureza de coração, não reconhecendo tudo o que Deus já havia feito. Então, eu vejo aqui que tem duas coisas que entristecem o coração de Deus. E que nós perdemos as nossas bênçãos, ou atrasamos, porque aqui, eles não entraram, veja aqui, certamente nenhum dos homens entrará na terra que eu jurei dar para eles. Eles não entraram, queridos. Quem entrou foi a geração deles. Eles voltaram para o deserto, porque eles eram tão coração duro, que eles tiveram que voltar e ficaram 40 anos dando volta no monte, morrendo aquela geração. E quem entrou na terra foram os filhos. Os filhos deles entraram. Mas por quê?
porque eles tinham um coração endurecido. Duas coisas eles entristeceram a Deus. Uma, não obedecendo. Duas, não confiando. Deus disse, vocês vão entrar nessa terra. A terra está lá. Está cheia de gigantes, mas eu vou tirar, vai sair todos aqueles gigantes lá, vocês vão matar todos eles. Ainda vocês veem na caminhada aqui, que eles se arrependem, né? Olha, a gente murmurou contra Deus, né? E agora? Só que em vez, o que eles queriam? Eles queriam agora era tentar consertar, mas não se arrependeram. Eles tentaram consertar a situação. Aí eles foram lá e resolveram fazer a guerra, e Deus disse para eles, não vão guerrear contra os amorreus. O que eles fizeram? Eles foram. E saíram correndo que nem um monte de barata. Perderam a guerra, né? E daí, a consequência disso foi, voltaram para o deserto. E ficaram 40 anos, retardou completamente o que Deus tinha para a vida deles. E no fim, eles não entraram. Quem entraram? Os filhos deles. Os filhos deles entraram na terra. Então, o que pode retardar as nossas bênçãos, os nossos milagres, queridos? Não crer, né? Nas promessas que Deus tem preparado para nós. Não crer no que está escrito na sua palavra, no que Ele fala para nós através da sua palavra, porque está tudo escrito. É só a gente se tomar posse. A Bíblia diz que tudo que a gente pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será. Simples assim. Aí complicam tanto, meu Deus, eu vou ter que fazer aqui uma novena, né? Para poder... Creu que já recebeu, vai ser assim. É simples, gente. É muito simples. É crer. Aí o povo faz toda essa barbaridade, perde todas as bênçãos por serem desobedientes à voz do Senhor e porque não crerem nas promessas dele. Então, hoje, o que Deus está pedindo para nós? Que nós sejamos obedientes. Vamos ver no 1:41, quando a gente vê aqui. Olha só. A desobediência aqui. Então respondesse e me dissesse, pecamos contra o Senhor, aqui que eu disse para vocês que eles foram para a guerra. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armasse cada um do seu instrumento de guerra e vos mostraste temerários em subindo região montanhosa. Disse-me o Senhor, diga para eles, não subam, não pelejem, pois não estou no meio de vocês, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim falei e não escutaram. Antes foram rebeldes às ordens do Senhor, presunçosos, subiram as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram ao encontro e perseguiram como fazem abelhas, não é barata, gente, era abelha, tá? Fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Vocês vejam só que eles vieram com uma abelha em cima deles, né? Em cima do povo de Israel, derrotando aquele povo, porque eles desobedeceram. E no 2, Deuteronômio 2, você vai ler aqui que o povo então passa a viver 40 anos, volta para o Mar Vermelho, volta a ficar dando volta por conta dessa desobediência que eles tiveram na presença de Deus. Então, o que Deus quer que a gente tenha? Posicionamento. Seja obediente à sua palavra. Vamos falar coisas simples aqui? Falta de perdão. Isso é desobediência, gente. Porque ele diz, perdoa como eu perdoei vocês. Perdoa. Ah, pastora, eu não consigo perdoar. Mas não é uma questão de você conseguir perdoar, é uma atitude, eu quero. Eu vou perdoar e quem faz é o Espírito Santo, amém? Vamos entender isso, que não é na nossa capacidade, é na capacidade do Espírito. Ele vem, trabalha em nós e a gente só tem que ter o desejo de que isso aconteça. Não quero ficar carregando isso na minha vida.
A pessoa que não perdoa, ela mesma fica doente. A outra pessoa que a pessoa não perdoou, está caminhando a vida dela, vivendo bem, e a pessoa que não perdoa, está carregando uma carga sobre ela. Não é verdade? Tá, foi. E você fica carregando a carga de não perdoar. E a Bíblia diz, perdoa. Desonrar pai e mãe. Ai, meu Deus do céu, como eu queria todos os adolescentes presentes aqui. Porque isso é desobedecer a palavra. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na face da terra e tudo te vá bem. E a Bíblia diz, honra. Ele não diz, honra se teu pai é bonzinho, tua mãe é boazinha. Não. Eu lembro que a minha mãe dizia assim para nós, né? Tem que honrar pai, nem que fosse um bêbado, caindo no canto, é pai e acabou. E às vezes a gente vê pessoas desonrando seus pais. E isso é desobedecer a palavra. E começa a ter o quê? Consequência. Consequência da falta de obediência. Também não obedecer à autoridade, né? Gente, vamos entender que quando nós temos autoridade sobre nós, pastora, mas eu não gosto do governo. Sim, mas o povo elegeu. E agora? A nossa responsabilidade é o quê? Orar. Orar pelos governantes. Isso que está escrito na palavra. Que orem por eles. Não importa, ora. Está escrito. Vamos obedecer. Amém, queridos? Falta de generosidade, né? Isso é outra coisa, né? A pessoa não tem generosidade. Mas a pessoa está nem aí com a necessidade do outro. O outro pode vir chorando, você vê. Esses dias eu vi uma irmã, estava internet desligada, celular desligado. Ninguém merece, né, gente? A água vencendo, para desligar. Como que a gente vai ser, assim, ver uma coisa dessa e não tomar uma atitude? Não consigo ver isso. Então, a gente precisa ter sensibilidade de olhar a necessidade do outro e ajudar. Estender a mão para o necessitado e aflito, queridos. É uma aflição ficar sem internet. Não é verdade? Vai dizer que não é? Você gostaria de ficar sem internet? Na rua, em casa, para a tua vida, não faz mais nada. Infelizmente hoje, ou felizmente, não sei, né? Não sei nem te dizer se felizmente ou infelizmente, mas a gente depende demais da internet, né? Para poder se comunicar. Imagine ficar sem internet nenhuma, em lugar nenhum, porque não tinha condições de pagar. Pastora, por que faz? Porque precisa, né? Não conseguiu? Então vamos ajudar, amém? A gente precisa ter sensibilidade. Ver uma pessoa com problema, você ajudar. Outra coisa que Deus fala claramente na Bíblia, até você ler o livro de Deuteronômio, ou qualquer lugar que fala sobre bondade. Bondade, queridos, quer dizer, não tenha acepção de pessoas. Não tenha de rico, de pobre. Não. A palavra diz que não podemos fazer isso, porque o Senhor morreu para o rico ou para o pobre, para o grande ou para o pequeno. Nós não podemos ter acepção de pessoas. Isso é desobedecer a palavra, porque está escrito que não é para a gente ter. E se a gente tem, estamos em desobediência. Então precisamos ter princípios, amém? São coisas pequenas, queridos, mas quando a gente vê, a gente está tomando atitudes erradas. E acaba o quê? Atrasando o processo. O processo atrasa na vida. Deus tem lá aquela bênção preparada para você. Mas por conta de desobediência, por conta de não crer no que está escrito na palavra de Deus, acaba o quê? Atrasando o processo. E até tem gente que acaba não só atrasando, mas perdendo de não entrar na promessa, vai ficar para o filho. A bênção vai ficar para a família, não que saia da família, não sai. O que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus falou, Ele vai cumprir, nem que seja na geração, mas Ele vai cumprir. Então, acaba que não fica você ganhando a bênção, ganha o filho, né? Mas, tá bom, mas é melhor que seja com você, amém? Eita, aleluia.
Não andar fluindo no Espírito. Sabe o que é andar no Espírito, queridos? Andar no Espírito é andar em amor. Andar em Espírito é andar fluindo no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que está dentro de nós. Vou buscar o fruto do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Amém? Então, é o fruto que está dentro de nós, quando nós recebemos o nosso Espírito recriado, é o fruto que está dentro de nós. Então, nós fluímos. Tem momentos em que nós temos que acionar isso. O amor. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo da verdade, está escrito na palavra, diz assim, que eu posso amar pelo Espírito que me foi dado. Romanos 5:5. Então, eu tomo posse agora desse amor por esse irmão que eu não consigo ter, mas eu estou tendo agora. Em nome de Jesus, eu recebo disso na minha vida, tomo posse, e o Espírito Santo, então, vem trabalhando isso. E tem que estar disposto a que isso flua dentro de você. Né? A paz. Paz é uma coisa, alegria. A alegria é algo do Espírito, queridos, não é algo do... não, eu preciso me alegrar, né? Alegre-se no Senhor, mas está falando está falando num Espírito recriado em Deus, que consegue se alegrar mesmo no meio das dificuldades. A gente está rindo, olha para o diabo e diz, você acha, né? Você acha que eu não vou desistir, e eu vou continuar em nome de Jesus. E assim a gente vai caminhando, fluindo no fruto do Espírito. Então, são coisas pequenas que a gente precisa compreender. Você veja a situação que Moisés passou aqui, foi algo minúsculo. Por quê? Não perguntou para Deus se deveria pôr lá os 12 espias lá. Dos 12, só 2 vieram com boas notícias, Caleb e Josué. Caleb, você vê a história de Caleb no livro de Números, ele chega para Josué, no livro de Josué, ele chega para Josué 40 anos depois, porque Caleb chegou para Moisés e falou assim, está vendo aquele monte lá? Isso depois que ele foi lá ver, que ele foi um dos espias. Ele foi lá, ele olhou e disse, Moisés, está vendo aquele monte lá? Ele disse, sim, eu quero ele para mim. Aí ele disse, é teu, pode pegar para você. Moisés foi embora, Josué assumiu, passado 40 anos, ele tinha 40 anos de idade nessa época, passou 40 anos, eu profetizo sobre minha vida isso, em nome de Jesus, ele tinha 80 anos de idade, ele chega para Josué e fala assim, Josué, está vendo aquele monte lá? Moisés disse que é meu, está sim de gigantes, mas eu vou lá, porque a mesma força que eu tinha nos 40, eu tenho nos meus 80 hoje, então eu vou lá e vou tirar tudo eles de lá. Que fé, não? E ele foi lá e tirou todos os gigantes, e foi só ele e Josué quem entraram na terra daquela geração. Só ele e Josué. Todos morreram, só entrou a geração. E eles foram os únicos que entraram. Josué era o governador, o que estava governando sobre o povo de Israel, e Caleb era um dos mais fiéis ali, onde era um homem de muita fé. Então, queridos, vamos viver isso, viver a palavra, amém? Vamos andar segundo aquilo que Deus quer que a gente ande, obedecendo, diga obedecer e crer. A palavra de Deus diz, o justo viverá da fé. O que é ser justo? É ter a nova criatura que nós somos. Né? Nós somos chamados de justiça de Deus, nós somos justificados nele. Então, o justo vai viver crendo na palavra e crendo que Jesus é o Senhor. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, eu acredito que Jesus vai voltar, eu acredito em tudo que está escrito nessa palavra. Deus falou, eu creio, eu falo. Amém? A Bíblia diz, sem fé é o quê? Não, olha o que você está falando. Presta atenção. Tem uma coisa que a gente mais quer, é viver em paz com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Se nós não cremos na sua palavra. O que entristeceu o coração de Deus, desse povo, foi a desobediência e a falta de fé. Foi eles não crerem.
Deus tinha dito, a terra é de vocês. E eles ainda vieram com incredulidade. Chegou um ponto que Deus julgou a situação. Então, hoje, queridos, é dia de um posicionamento. De viver uma vida segundo a palavra. Obedecendo tudo que está escrito. E vivendo, crendo em tudo que está escrito. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz.